É um grande prazer estar aqui presencialmente. É muito bom ter a capacidade de reunir online, né, com irmãos, mas nada substitui a presença física, né? Nada é melhor do que isso. E rever tantos irmãos que a gente tem história, ou por serem ex-alunos do CPP, ou por termos estado nas igrejas, né, do Ticum, Ribeirão Preto e Bragança e vários outros lugares, Sorocaba. Então, assim, é muito precioso, Americana. É muito bom poder estar presencialmente. Nada substitui isso. Online é bom, presencialmente é melhor. E eu tenho cunhado Rio Claro também, né, irmãos? Eu tenho cunhado um provérbio que tem um lado ruim e tem um lado bom, mas é a minha experiência. Nada é tão ruim que não possa piorar. Nunca fala que você está no fundo do poço, porque aí você está convidando Deus para mostrar que não é o fundo do poço. Então, nunca fala que estou no fundo do poço, não, porque pode piorar, né? Então, não é o fundo, se não chegou no fundo ainda. Mas o outro lado é que nada é tão ruim que Deus não dê graça para você superar. Então, a pior coisa é o medo, é o temor, é você projetar para frente aquilo que você está passando hoje e falar assim, meu Deus, acho que não vou aguentar, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e depois não acontece nada daquilo. Então, o medo é uma hemorragia emocional, né? Deus dá graça para cada dia, renova a sua misericórdia a cada manhã, e não devemos projetar para o futuro os problemas de hoje. Devemos enfrentar cada dia. Cada dia tem o seu mal. A Bíblia diz, né? Cada dia tem o seu mal. Então, você não está isento do mal, mas cada dia Ele renova a sua misericórdia. Então, tem essas duas coisas das nossas vidas. Você, por ser cristão, por ser justo, por ser temente a Deus, você não está isento de sofrimento, né? Você está candidato para sofrer também, mas tem a misericórdia do Senhor renovada a cada manhã, né? Então, enfrenta cada dia no seu dia. Eu fiquei pensando, orando, meditando sobre a palavra para hoje. Faz tempo que nós não temos reunião de alinhamento. Tem uma palavra muito forte no meu coração que eu ministrei a semana passada em Jundiaí. Eu gostaria que você assistisse essa palavra, e ela vai se tornar um livreto, alguma coisa, porque não é uma palavra qualquer, não é uma palavra avulsa, é uma palavra sobre a situação da igreja hoje, sobre o futuro imediato nosso, nos próximos anos, e sobre aquilo que eu creio que nós precisamos estar fazendo em preparação para o grande avivamento final. Aliás, nós estamos no meio do Shavuot, de Pentecostes, no final do jejum dos 21 dias, parece que hoje, não sei se é hoje à noite ou ontem à noite, mas eu sei que em Israel, lá é 5 horas ou 6 horas para frente, vão ter o dia todo ano, o Asher convoca todo mundo possível para orar no dia de Pentecostes, porque foi no dia, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que o Espírito Santo caiu em Atos 2. Então, todo ano, eles fazem isso, e agora esse ano é o fim de uma coisa apocalíptica. Esse jejum de 21 dias é um evento apocalíptico, é um evento que nunca aconteceu na história da humanidade, de convocar tantas pessoas no mundo inteiro para orarem por Israel. E eu tenho certeza que tem muita gente que nunca teve visão de Israel, que hoje vai ter. Então, a igreja internacional de nações e línguas e tribos tem orado por Israel, então está acordando a igreja para saber que Israel é a chave para a volta de Cristo, e não adianta querer que Jesus volte sem que Israel seja convertido ao Senhor e que a plenitude dos gentios entre. Então, assim, nós estamos realmente em dias proféticos, em dias onde Deus está fazendo coisas inéditas. E agora, essa palavra, então, que ministrei a semana passada, fala sobre essa preparação, porque o avivamento Deus manda, mas a preparação é nossa parte. Então, se nós não prepararmos o terreno, a chuva não vai adiantar nada, vai fazer enxurrada, vai estragar tudo, vai dar enchente.
Mas se nós ararmos o terreno e plantarmos a semente e fizermos os caminhos para a água correr, aí o avivamento vai produzir o fruto certo. E aí, então, quando você tem uma palavra forte no seu coração, é difícil você pensar em outra. Parece que você quer pregar a mesma palavra toda vez. Mas Deus me deu uma palavra, acho que foi ontem de manhã, de madrugada, uma palavra complementar. Então, eu gostaria que você, se não assistiu a palavra da semana passada, está no YouTube, está disponível, você assista também, porque é uma palavra chave, é uma palavra paradigmática, é uma palavra que realmente nós precisamos ficar em cima dessa palavra para esse ano de 2023 e ano de 2024, nós precisamos estar trabalhando em cima disso. Mas essa palavra para vocês hoje é uma sequência, é um aprofundamento, é um avanço sobre isso. E o título é A Encarnação de Deus na Igreja. A encarnação de Deus na Igreja. Nós sabemos que Deus se encarnou em Maria e nasceu Jesus, o Filho de Deus. Mas Deus tem um plano para se encarnar novamente nesses últimos dias. E é sobre isso que a gente quer falar um pouco nesta manhã. E eu não tenho 7 pontos, eu tenho 9, tá? Tem nada a ver profético sobre isso aí, sobre o número de pontos, né? Mas vamos começar em 1 Coríntios 11, e nós não vamos tomar a ceia, tá? Mas nós vamos falar um pouco sobre isso. 1 Coríntios 11, e o versículo 29, apenas o versículo 29. 1 Coríntios 11, versículo 29, que diz o seguinte, tem uma frase aqui, que o outro título da mensagem podia ser: o que é discernir o corpo de Cristo? A encarnação de Deus na igreja, ou o que é discernir o corpo de Cristo? Cristo está lá nos céus, à destra do Pai, mas ele tem um corpo na terra. E o que é discernir o corpo de Cristo? Ele diz aqui, no versículo 29, porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo de Cristo. Quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Então esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é o seguinte: a igreja está doente. A igreja não goza da confirmação de Deus sobre ela. Em Marcos 16 diz que Deus confirmava a palavra com sinais e milagres. Eles falavam e Deus falava assim: concordo. Eles apresentavam o documento, Deus carimbava: eu estou com vocês. Entendeu? E isso não acontece hoje. Não é que não tem curas, tem curas, mas das 10 curas, 1 é curado e 9 não. Isso é do século passado, com aqueles televangelistas famosos e ministérios de cura e tendas e tudo, mas o número de pessoas que não eram curadas é muito grande. Ninguém fala disso, só fala dos que foram curados, mas não fala dos que não foram. E eu tenho sido, não sei qual a palavra certa, mas tenho sido, não é atormentado, mas inundado de sugestões de curas miraculosas para o câncer. Fulano de tal estava desenganado pelo médico e tomou babosa e sarou. E eu não duvido, porque a pessoa que está falando foi desenganado. Se foi a babosa, não sei, mas que ele tomou babosa e foi curado, foi. Mas cientificamente falando, essas coisas, eu
não acredito totalmente na chamada ciência, mas ela tem alguns princípios um pouco importantes. Porque ela leva em consideração não os que foram curados, mas os que não foram. Os que morreram, achando que aquilo resolvia e não resolvia. Então, não é que não seja verdade para algumas pessoas, mas não é um fato científico. E na igreja, infelizmente, irmãos, é assim. Dos 10 que precisam ser curados, 1 é curado, 9 não. Dos 10 leprosos, 10 foram curados e 1 voltou. Um grande ministério de cura, o T.L. Osborne, ele acho que era da Assembleia de Deus, eu não sei, acho que era pastor da Assembleia de Deus. Ele ajoelhou, orou, clamou a Deus, e Deus começou a levar ele pelas Escrituras, e ele estava sublinhando todas as vezes que ali fala todos. Jesus curou a todos. Onde a sombra de Pedro caía, era curado. Não havia exceção. Não havia esse negócio de Jesus olhar para a pessoa e falar assim, você precisa de tratamento, você precisa amadurecer, você precisa de sofrimento, você não vai ser curado. Não, ele curou a todos. Agora não quer dizer que ele curou todos os doentes que tinha em Israel naquela época, não. Quer dizer que ele curou todos que vieram a ele pedindo cura, certo? Nós sabemos que o coxo na frente do templo, Jesus deve ter passado por ele muitas vezes e não foi curado, não era... nós sabemos que o anjo comentou agora, né, sobre Lázaro, né, ele não foi curar ele, e as irmãs ficaram com raiva, porque sabiam que se ele estivesse rindo, ele tinha curado, tinha certeza. Então assim, existe algo que o Abnério está chamando de plenos poderes, né? Não sei se pegou isso de algum lugar, Abnério, ou se é, mas é plenos poderes, não é? Mike Shea é um irmão que está assim, fissurado nesse poder de pleno poder. Só que, então nós precisamos reconhecer que a igreja hoje não está nessa posição. Deus não assina embaixo. Ele não confirma. Ele não assina. Por misericórdia, ele toca um, toca outro, toca um, toca outro, mas ele não está confirmando a palavra da igreja com sinais e milagres, como é para ser. É para ser. Então, isso é uma constatação, é uma verdade. E estamos convocando não sei quantos de vocês sabem, mas eu acho que é importante saber, isso é uma coisa muito importante. Antes do segundo turno das eleições, no ano passado, nós emitimos um comunicado convocando a Igreja do Brasil para uma assembleia solene de arrependimento. E a primeira coisa que nós precisamos arrepender como igreja brasileira é que nós não discernimos o corpo de Cristo. Nós somos sectaristas. Nós achamos que a nossa igreja, que a nossa comunidade é a mais certa e que os outros são inferiores. E nós não ligamos para os outros e nós repetimos obras que o outro está fazendo melhor do que nós e nós queremos fazer nós também para concorrer com o outro. Nós somos uma igreja dividida, nós somos uma igreja... como é que fala, partidária, uma igreja facciosa, uma igreja polêmica, principalmente nas eleições, uma igreja que valoriza mais a posição política do que o estar em Cristo. Tem uma série de coisas, e nós ficamos surpreendidos em ver a resposta a esse comunicado. Parece que tocou numa veia, numa coisa que houve uma resposta muito forte, e foi feito antes do segundo turno, para não ser assim, independente do resultado da eleição, nós queríamos convocar a igreja para isso aí. E aí houve algumas tentativas a nível de lideranças nacionais, lideranças bem fortes de igrejas e movimentos grandes no Brasil, e não houve um consenso, alguns não estavam muito assim, mas alguns foram fortemente tocados e estão empenhados. E dia 23 de setembro nós vamos ter um dia de assembleia solene em São Paulo. Vai ser 23 de setembro. Então vai ter os avisos, vai ter as coisas. E não é por causa do dia, não é para ser assim, é por causa do evento. É um evento, não é para promover ninguém, é para ser uma coisa totalmente diferente do que tudo que tem aí por aí. É para ser um dia de arrependimento. Mas a ideia tem que ter um foco
para que, pedagogicamente, as igrejas nas cidades, antes e depois, comecem a convocar seus dias de Assembleia Solene, seus dias de arrependimento, seus dias de entender esse pecado de não discernir o corpo de Cristo. Ou seja, estamos querendo nos candidatar para que Deus possa voltar a assinar embaixo. Nós queremos arrepender para que Deus restaure a palavra, restaure a atitude, restaure o amor e a humildade, para que Ele volte a assinar embaixo: esta é minha igreja, em quem me comprazo, eu quero isso. O que nós podemos fazer? Nós temos que nos arrepender. Arrepender é a porta do reino, nunca vem o reino sem arrependimento. Então nós temos que nos preparar para isso. Eu posso resumir a vida de meu pai, o ministério dele, em uma frase: toda vez que alguém ficava entusiasmado com o novo mover de Deus, e teve muitos moveres de Deus na vida dele, ele viu coisas impressionantes, ele viu o William Branham, ele viu o anjo chegando, ele viu curas e coisas espantosas. E depois aqui no Brasil também teve vários momentos assim fortes, mas ele sempre falava isso não é aquilo. Porque Pedro falou no dia de Pentecostes: isso é aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel. Isso que aconteceu agora é aquilo. E meu pai vivia falando: isso não é aquilo. A bênção de Toronto não é aquilo. Avivamento aqui e ali não é aquilo. Glória a Deus, mas não é aquilo. Não é aquilo, não é aquilo. Até o fim da vida. Eu pensava que antes de morrer ele iria, como Simeão, falar assim: deixa seu servo partir em paz, que eu vi o início, mas não aconteceu. Mas aquilo vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer, e Deus está preparando o caminho para que aquilo aconteça. Que nós possamos dizer: isso é aquilo que Deus falou pelo profeta Joel. O ponto número 2 é o seguinte: talvez o Ângelo possa me corrigir, possa lembrar melhor, não sei, mas muitos anos atrás, antes do ano 2000, tenho certeza, o Mike Bickle estava no Cairo, num quarto de hotel, ajoelhado, orando, e Deus falou com ele: eu vou mudar a natureza e expressão da igreja em uma geração. Acho que era mais ou menos isso, né? A natureza e a expressão. Como é que é? O entendimento e a expressão. Deus vai mudar a igreja. A igreja não vai continuar sendo o que é. A igreja não é plateia que fica ouvindo pessoas. A igreja é um corpo vivo. A igreja são testemunhas de Jesus, cheio do Espírito Santo. A igreja é outra coisa. A igreja não é isso que nós conhecemos como igreja. E Deus falou com o Mike Bickle, isso faz mais de 23 anos, com certeza. 83, muitos anos. Eu vou mudar o entendimento e a expressão da igreja em uma geração. Deus vai mudar a igreja. E nós precisamos preparar para isso. Amém? Eu digo para muitas pessoas que Montemor, a convergência em Montemor, é o mais avançado que eu conheço no Brasil, em termos da igreja nas casas. É o mais avançado. Pessoas têm me procurado, eu falo assim: vai para Montemor, assista a reunião da igreja na casa. Você quer fazer, não faça segundo os modelos que você tem por aí, porque isso não vai funcionar. Vai para Montemor. Mas também eu sei que Montemor não é perfeito e tem um monte de problemas e um monte de coisas. E inclusive o Cláudio Isidoro falou que Montemor é um enxame de problemas. Mas ele diz que o motivo de Montemor ser um enxame de problemas é porque estão convivendo juntos e falando a verdade. Que esses problemas existem em todas as igrejas, mas não aparecem. E tem pessoas que falam assim, quando eles começam a tentar fazer algumas coisas nessa direção, eles falam assim: acho que deu ruim, está errado, acho que não é a direção de Deus, que antes a gente não tinha problema, agora a gente tem problema. Você quer que o problema fique escondido ou você quer que seja revelado?
Porque os problemas tem. Onde tem gente que convive perto, vai ter problemas de toda natureza. E esse livro, Verdadeira Comunhão, quem está lendo o livro Verdadeira Comunhão? Se você não está lendo, leia, porque é quase como ouvir meu pai falando. Mesma coisa. Art Katz está falando igualzinho. Nossa, é um livro duro de ler, viu? Difícil, intragável, na verdade. O livro é intragável. Mas ele está falando que a verdadeira igreja precisa pagar o preço, precisa enfrentar seus problemas. Não tem verdadeira comunhão, não tem verdadeiro relacionamento, se não tem verdade, se tem máscara, se tem hipocrisia. E uma das coisas que Deus tem usado muito, nosso irmão, Cláudio Isidoro, está aí, Cláudio, está por aí? Lá atrás. Está invisível, mas está presente. Invisível para mim, mas uma das coisas que Deus tem usado ele para trabalhar é ter essa paciência, essa questão de ouvir, essa questão de não ter fórmula, de não ter pressa, de ouvir até que a pessoa fale assim, eu sou isso, né? E demora 6 meses, 1 ano para a pessoa falar, todo meu problema sou eu mesmo, puxa vida, pensei que eram os outros, nossa. Então assim, isso é maravilhoso, é um dom de Deus para a igreja, nós estamos muito gratos, porque Deus está nos ajudando, e Ele tem dito que Montemor tem um enxame de problemas, mas está no caminho para um enxame de soluções, porque está no caminho certo. Então eu não estou dizendo que vocês são igreja ideal, igreja modelo, mas estou dizendo que vocês estão no caminho de pioneiros, de realmente procurar, estão no caminho certo, e outras igrejas devem procurar aprender com isso, porque vai começar numa base mais correta, mais certa. Ponto número 3, então, vamos lá. Existe uma grande diferença entre conhecimento mental e conhecimento verdadeiro. Conhecimento mental é teologia, é curso, é reunião, é pregação. O que eu estou passando para vocês hoje é conhecimento mental, tá? É ensino, é Bíblia, é a palavra escrita, tudo isso é conhecimento mental. E não podemos desprezar, porque é a base de tudo. Nós precisamos do conhecimento mental correto, nós precisamos da palavra correta, nós precisamos das reuniões, nós precisamos das pregações, nós precisamos dos livros, mas não é a mesma coisa do que o verdadeiro conhecimento. Conhecimento bíblico, quando o homem conhece sua mulher, nasce um filho, certo? Não adianta falar para sua esposa assim, eu te amo, e não fazer uma outra coisa. Não vai nascer filho, não vai nascer. Você pode até querer, mas não vai acontecer. Fulano de tal conheceu sua esposa e nasceu fulano. Eu estou entendendo algumas coisas na minha experiência de doença, que aquilo que era conhecimento mental está descendo para conhecimento visceral. Visceral tem a ver com o intestino, com entranhas. É um conhecimento mais profundo, é um conhecimento diferente. Se fosse conhecimento mental resolvesse, Deus não precisava ter mandado Jesus. Para que tanto sofrimento? Para que nascer de uma virgem? Para que trabalhar 30 anos como carpinteiro? Para que ter as mãos furadas? Para que conviver com aqueles bobos, 12 bobos que tinha ali? Idiotas, né? Patéticos. Tem que ter algo mais do que conhecimento mental. Tem que encarnar. Tem que ser algo visceral. Tem que ser algo do coração. Tem que ser algo que envolve emoções. Tem que ser algo que envolve dor, que envolve alegria, que envolve humor, que envolve paixão. Tem que ser algo diferente. Não é só teoria. Os gregos são ótimos em teoria, são os melhores em teoria. Mas os judeus é povo da terra. É povo de... Qual a primeira coisa que Deus falou com Abraão? Vai, sai da sua terra e vai para outra terra. E eu vou te dar um filho. É tudo coisa física, coisa concreta, coisa
real, coisa assim da terra, sabe? Então, nosso corpo não é um estorvo, nosso corpo é uma invenção de Deus, nosso corpo é a criação material, é uma coisa que Deus fez porque Ele queria usar as coisas materiais para mostrar a sua glória de uma forma que não poderia de outro jeito. Então, as coisas físicas, as coisas materiais, as coisas naturais, elas não são dispensáveis. E não adianta você chegar no médico que só estudou e nunca fez uma injeção, e nunca costurou, e nunca meteu a faca, e nunca errou nada. Se torce para não ser você que ele erra, mas ele vai ter que errar para aprender. Mas grande parte dos anos do curso de medicina é trabalhar mesmo. Quem faz outro serviço mesmo de medicina são os alunos, né? Então, assim, teoria é uma coisa, mas prática é outra. Você precisa de algo superior ao conhecimento mental. E a vida da igreja é para isso. É uma coisa diferente do que conhecimento mental. E eu quero colocar uma letra A e uma letra B nesse terceiro ponto, que é o seguinte. Vamos só elaborar um pouco sobre conhecimento mental e conhecimento verdadeiro. Reuniões versus relacionamento. As pessoas podem dizer, nós não somos uma igreja de reuniões grandes, nós somos uma reunião de igreja nas casas. Pode continuar a mesma coisa. Porque reuniões não trazem relacionamento. Reuniões são várias pessoas, reuniões para transmitir a palavra, para cantar juntos, para adorar a Deus juntos, ótimo, mas relacionamento? Não. É possível você ficar numa reunião com a pessoa 30 anos e não conhecer essa pessoa. É possível nós conversarmos e falarmos e ficarmos anos a fio e não conhecermos a pessoa. E é possível ser casado e não conhecer a outra pessoa. Então é sério isso. Só o fato de estarmos juntos fisicamente não quer dizer que nós estamos desenvolvendo relacionamento. Percebe? Conhecimento por nome, saber como a pessoa chama, como é que é o nome de seus filhos, onde fica a sua casa, o que gosta de comer, isso tudo dá para resolver. Mas isso não é relacionamento. Relacionamento vai mais fundo do que isso. É uma pena que a Elisa não está aqui, mas a Elisa ama falar uma coisa que veio de um livro, que eu esqueço o nome do autor, mas eu sei quem é, mas eu esqueci o nome do autor. E ele fala o seguinte: você não me conhece se você não sabe o que me faz chorar. Você não me conhece se você não sabe o que me faz ser feliz. Você não me conhece. Então, conhecimento da pessoa, ela não precisa falar para você. Você já pressente como ela vai reagir, porque você conhece ela. Entenderam? Então, esse conhecimento, esse relacionamento, ele é mais fundo do que só ouvir a pessoa falando. O conhecimento verdadeiro, ele vai mais fundo, onde você olha para a expressão da pessoa e já sabe o que ela está sentindo. Já sente junto com ela. Compaixão, né? Junto com a pessoa. Você sente a dor da pessoa, sente a alegria da pessoa. Isso é realmente verdadeiro conhecimento e verdadeira comunhão. E letra B é o seguinte: conhecimento mental tem a imagem das coisas, mas não a substância, a essência. Então, palavras são muito úteis. Estávamos conversando na reunião ontem dos presbíteros em Jundiaí, nós estávamos conversando sobre vocabulário. Eu, quando eu vim para o Brasil, com 7 anos de idade, fui mandado imediatamente para o 2º ano primário. E não entendia nada, de nada. Eu sabia ler em inglês. Eu falei assim, acho que nesses meses que entre vir para os Estados Unidos eu esqueci, porque as letras são as mesmas, mas eles são juntados tudo do jeito errado. E a primeira pessoa que eu ouvi falando português foi no aeroporto de Pampulha, em Belo Horizonte. Ele chamava Messias.
O irmão dele chamava Milton, e ele que alugou a casa para nós. E ele falava tão rápido quanto eu, talvez um pouquinho mais rápido. E eu falei assim, essa língua eu não vou aprender nunca, porque não tem palavra, só tem frase. É brrr, brrr. Se tivesse palavras, eu poderia entender, mas ele fala assim, igual um canhão, assim. Mas eu aprendi rapidamente. Com 7 anos você aprende rápido. Você aprende sem sotaque. Os sinapses no seu cérebro ainda não foram formados, então você consegue falar sem sotaque. E quando eu fui ler a Bíblia, não entendia nada. João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Não entendia nada. Falei, mas eu entendo tudo na escola, como é que eu não entendo aqui? Vocabulário é diferente. Eu entendi inglês, King James, que era muito pior, mas era inglês, né? Mas aí eu fui forçando, olhando o dicionário, forçando, começou a ficar fácil. E aí beleza, consegui ler a Bíblia e estava tranquilo. Aí aconteceu um outro problema. Lançaram a revista Veja, primeira edição. Quando fui ler, não entendia nada. Outro vocabulário, cada palavra que eu nunca tinha visto na minha vida. E aquilo cria uma barreira. Mas depois de tentar e esforçar, a gente consegue. Sabe o que acontece? Para cada palavra nova que você aprende, seu pensamento é ampliado. Então, por isso que eu não gosto de coisas que abaixam o vocabulário para a pessoa entender. Sobe a pessoa para o nível do vocabulário. Porque cada palavra é um pensamento. E é um pensamento um pouquinho diferente. Se tem 10 palavras para a mesma coisa, mas cada uma tem uma certa nuance diferente. E sua mente se abre, e você consegue entender, você consegue avançar. Isso é coisa tremenda. Paulo Manzini estava nessa reunião, e lógico, ele é um cara que sempre, toda vez que conversa, tem uma palavra que a gente nunca ouviu falar, né? Ele ama palavras novas, e nós estávamos conversando sobre esse assunto. Mas palavras são imagens, eles não são a essência. Por isso que conhecimento mental não é verdadeiro conhecimento, porque verdadeiro conhecimento tem cheiro, tem som, tem 3 dimensões. A palavra joga para isso, a palavra reporta isso, mas a palavra não é a essência. A essência é uma realidade da qual a palavra fala, certo? Então o conhecimento mental é importante. A gente fala muito com os alunos no CPP o ano todo sobre certas coisas, depois eles saem e fazem exatamente o contrário do que a gente falou. É impressionante, porque eles falam assim, concorda, teoricamente, mas a essência é diferente. Orgulho, vaidade, sectarismo, série de coisas. E então a pessoa pode entender e concordar, porém não captar a verdade. Por isso que o curso de Jesus não era com lousa e sala de aula, era andando pelo caminho, o que nós pegamos com as mãos, o que nós apalpamos, o que nós vimos, o que nós ouvimos, eles lembravam de tudo isso. Então isso é muito importante. Então eu queria só que todos vocês entendessem que a igreja na casa é a coisa mais importante que Deus está fazendo hoje, tá? Não considere isso pouca coisa, é grande coisa. Vocês são privilegiados, acho que deve ter gente da Convergência de Piracicaba, de Campinas, de Indaiatuba e de outros lugares, das igrejas de que estão experimentando isso. É o caminho do futuro. No futuro não vai ter salão, no futuro não vai ter internet, no futuro vai ter casa, vai ter família. Então é importante entender que a prioridade são as igrejas caseiras, são as igrejas nas casas. Porém, a reunião da igreja caseira não traz necessariamente relacionamento. Então vocês precisam estar atentos para isso. Vocês precisam entender que não é só repetir a mesma coisa, ou fazer como copiar, né? Quando as pessoas vir para Montemor assistir as reuniões, mas não é para copiar na sua igreja, é para entender que tem um outro paradigma, e começar a buscar esse paradigma e entender como aplicar em sua localidade. Então é isso aí. Vamos para o ponto número 4 agora. A obra genial de Deus. É só um outro jeito de falar propósito eterno de Deus. Não é propósito eterno de Deus, todo mundo fala e não pensa nada. Então, a obra genial de Deus. Pensa assim. Quando Deus criou o mundo, Ele queria um negócio, Ele queria uma coisa. Paulo chama isso de mistério, oculto das gerações.
Deus tinha um plano genial, um plano louco, doido, sem noção nenhuma do nosso ponto de vista, mas Ele está atrás desse plano, e Ele não vai arredar os pés, Ele não vai mudar. E o plano genial de Deus é se mostrar ao mundo, nos últimos dias, pelas pessoas. Ai. O pessoal achou absurdo Ele nascer de uma virgem e ser um nazareno, mas era gerado por Deus, não tinha pai humano, foi a encarnação de Deus em Maria, então está explicado. Mas o plano de Deus não é esse. Jesus falou assim: não, tem que ir embora. Você não vai embora? Não, se eu não for embora, não vai acontecer o plano de Deus. Eu tenho que ir embora, eu preciso ir embora, porque eu não vim para ser uma imagem para vocês adorarem, eu vim para transformar vocês no alvo de Deus. Ele quer encarnar em vocês, Ele está com vocês, mas Ele estará dentro de vocês. Ele quer se mostrar ao mundo, Ele quer que o mundo veja Ele. Ele é invisível, mas Ele quer se tornar visível, mas não vai se tornar visível, não, Ele vai se tornar visível por pessoas, Ele vai se revelar por pessoas. João, Maria, Tiago, José, Gabriel, Igor, esses nomes comuns agora que está, né? Daniel, Samuel, tudo nome bíblico, né? Nossa, Ele quer se mostrar ao mundo através de nós. Ele está louco, não está? Pensa bem, como que nós vamos mostrar Deus ao mundo, cheio de todos esses problemas que nós temos, e que parece que não vão embora esses problemas, né? Mas esse é o plano genial de Deus. Ele quer se mostrar ao mundo pelas pessoas, Ele quer se encarnar novamente, mas agora de forma coletiva. Não vai ser um Jesus, vai ser o corpo de Jesus, vai ser uma comunidade, vai ser a igreja. Deus quer se encarnar na igreja, Ele quer que o mundo veja Ele pela igreja. Isso é demais, viu? Mas é o plano de Deus. Ele propôs isso desde o início. Ele fez o homem na sua imagem. O homem é para mostrar Deus. O homem não é para ser o tal, para fazer alguma coisa por conta própria, não. O homem é para ser a imagem de Deus. Se o mundo quer saber como Deus é, olha para nós. É isso que Ele quer. E 2 versículos, acho que não vou tomar o tempo para ler, mas vou só citar. Romanos 8, esqueci o nome do versículo, você procura lá que está lá. Não sai de lá. A criação aguarda com ardente expectativa. O quê? Jesus voltar? Não. A criação não aguarda Jesus voltar, não. A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Deus falou para Adão: é para você dominar o mundo, é para você mostrar, fazer a minha vontade aqui na terra. Jesus falou para nós orarmos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Ele não vai descer para fazer isso, Ele quer que nós façamos isso, Ele nos criou para isso. Então a criação está dizendo: quando o homem vai parar de destruir, de contaminar, de usar errado as coisas? Quando que o homem vai manifestar o Criador? Quando que nós vamos ver os filhos de Deus? A manifestação dos filhos de Deus. Quando tiver a manifestação dos filhos de Deus, Deus será manifesto, certo? Ele quer se manifestar. Ele está sendo muito mal interpretado. Em nossas próprias mentes, nós temos dúvidas sobre a bondade dEle, nós temos dúvidas sobre o amor dEle, nós temos dúvidas sobre tudo que é bom em Deus, nós temos dúvida, e isso é sério, e Deus tem raiva disso, isso é coisa diabólica. Mas quando nós entendermos de verdade e apagar essa imagem errada de Deus que nós temos, nós seremos uma manifestação ao mundo de quem Deus é.
nós manifestaremos Deus ao mundo como Jesus manifestou na primeira vinda. Nós não vamos manifestar com raios e trovões, não, nós vamos manifestar com mansidão, gentileza, perdão, amor que não tem problema com os inimigos. É um negócio inédito, tem aparecido durante a história. A Ariadna é dona de falar de coisas da China, pessoas que amam seus inimigos, que têm uma coisa fora de comum, mas isso não vai ser coisa de algumas pessoas, isso vai ser uma natureza da igreja. A igreja vai ser um pessoal perdoador, um pessoal. Agora, a igreja hoje não aguenta nem uma repreensão de um irmão, não aguenta, já começa a reagir, já começa a defender, já começa a ficar com raiva, já começa a ficar ofendido. Imagina isso, e quando o inimigo começar a te bater e fazer coisas, você vai conseguir amar ele e não odiar? Porque isso é Deus, isso é o coração de Deus. Jesus não revidou, não respondeu, ficou mudo. Ele tinha a vitória que vence o mundo, que é um negócio superior, que é esse coração de amor, e a igreja vai ter isso. A igreja vai ter isso, porque Deus colocou sua honra em jogo para que isso aconteça. A igreja vai ter essa atitude. E o outro versículo, Efésios 3, ele fala que o eterno propósito de Deus é mostrar aos principados e potestades a sua sabedoria por meio da igreja. Sabe o que significa isso? Deus quer falar assim: diabo e todos os seus capangas, olha ali para a terra, ó, você disse que eu não conseguia. Esse povo é réplica exatamente do meu filho, é igualzinho. Ele vai olhar o fruto penoso do trabalho de sua alma e vai ficar satisfeito e falar assim: ó, ganhei, checkmate. Você disse que eu não conseguia, você disse que eu tinha que vir fazer, mas eu não vou vir fazer, eles vão fazer. E quando eles fizerem, eu vou ser glorificado. E eu vou dizer: este é meu povo amado em que me comprazo, que foi comprado com sangue e que conseguiu esse nível de manifestação de Deus na terra. Número 5. A nossa natureza carnal não quer isso. Nós queremos ter uma imagem, nós não queremos ser a imagem. Nós queremos alguma coisa visível, alguém, ou uma instituição, ou uma igreja, ou uma fórmula, ou um carro de boi para carregar arco, ou nós queremos alguma coisa que a gente possa falar assim: ali está a solução, vai lá que tem. Nós queremos alguma coisa palpável, alguma coisa visível. Nós não queremos ser. Tipo, Filipe perguntou para Jesus: mas você falou que quem vê, assim, mostra-nos o Pai, para de falar do Pai, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, viu o Pai. É? Não vi não. Entendeu? Sim, havia problemas sérios. Os discípulos, nós, todo mundo quer que tenha alguma coisa externa, alguma coisa fora de nós, quer depender dessa coisa, é um talismã, é um, sei lá, é qualquer coisa, que essa coisa me traz Deus. E Deus falou assim: não, eu quero que você enxergue o invisível e você torne visível o que você enxergou no invisível. É a sua tarefa, não terceiriza isso não. Você não precisa de imagem, você não precisa de uma coisa, você é a coisa, você é a minha imagem. Então você tem responsabilidade, você tem que mostrar Deus, você tem que mostrar Deus, e o ser humano não quer isso não. O povo de Israel falou assim com Moisés: não, fala tu conosco, a gente não quer ouvir não, fala com a gente que a gente obedece. Ninguém quer a responsabilidade de que, sem ver, sem ter uma coisa clara, uma coisa objetiva, eu ouço uma voz invisível, eu tenho contato com esse Deus invisível, e que eu seja a visibilização disso aí para o mundo. Essa é uma responsabilidade muito grande, mas é o chamamento de Deus, é o sonho de Deus. Não quer que nós tenhamos imagem, mas que nós sejamos a imagem. E para você ser a imagem de Deus, sabe o que precisa?
O que precisa para ser a imagem de Deus? A sua imagem no espelho depende de quê? Depende de quê? Sua imagem no espelho. Porque a sua imagem no espelho é fidedigno. Você levanta a mão, levanta a mão. Aliás, se sua imagem levantar as duas mãos, você levantou só uma, pode fugir que tem algum problema aí. E é o que a gente vive fazendo. Deus não fala nada e a gente fica falando também, né? E aí fala assim, é o microfone, né? O microfone é para falar exatamente o que eu falo, mas ele começa a falar sozinho? Peraí. Como é que é esse negócio? Então a imagem, ela depende de quê? De que o original esteja na frente, direto. Nós precisamos andar na presença de Deus. Elias diz, vive o Senhor em cuja presença estou. Eliseu disse a mesma coisa. Vive o Senhor em cuja presença estou. Jesus diz, eu não faço nada que o Pai não me mostre primeiro. Lázaro morreu, não vou. Por que o senhor não vai? Porque o original não mexeu. Ele tem que mexer, senão eu não vou. Paulo e Barnabé saíram de Antioquia, isso está nesse livro, Verdadeira Comunhão. Fiquei impressionado com esse capítulo sobre o envio de Antioquia. Não foram porque o mundo está perecendo e está precisando de alguma ajuda e vocês precisam agir, vocês precisam ter misericórdia, vocês não têm amor, não? Não foi nada disso. Eles foram porque o Espírito Santo enviou para a obra que tinha chamado. Lázaro está morrendo, você não tem dó dele? Não, tenho dó, mas fazer o quê? Deus não mandou? Imagem, ele depende de contato vivo, direto, constante com a origem da imagem. Para sermos a manifestação de Deus na terra, nós precisamos aprender a andar na presença, andar sensíveis a essa voz, entendeu? Quando calar, quando falar, quando fazer, quando não fazer, todo mundo falando para fazer e você não faz, porque a voz não falou para você fazer. Você está em contato com a origem, em contato com Deus. Por isso que essa sensibilidade ao Espírito Santo é uma coisa tão prioritária nesses dias. Nossa tarefa não é fazer com que nossos liderados façam o que nós estamos falando. Nossa tarefa é fazer com que eles encontrem com Deus e comecem a ouvir a voz dele. E aí a gente começa a falar com eles, isso é verdade, isso não é, isso não é. Começa a conhecer a voz, começa a andar, começa a seguir. Eles não têm que fazer o que eu acho que eles têm que fazer. Eu não criei eles, eu não gerei eles, eu não sei o dom deles. Mas quando o Espírito Santo começa a falar com eles e começa a agir na vida deles, eu sei discernir quando é o Espírito de Deus e quando não é. E aí eu falo assim, isso é de Deus, isso não é. Então nossa tarefa como pastores e líderes é conduzir as pessoas para a presença, para que elas ouçam essa voz, para que elas agem dessa maneira. Número 6. Deus é muito superior à sua imagem. Então, quando eu estou falando tudo isso, eu não estou querendo menosprezar aquilo que nós cantamos no início aqui. Ele é tão grande que não cabe nos céus e na terra, a terra estrada os seus pés. Ele é enorme, ele é o primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não está nos céus e na terra, ele está além. Antes de ter céu e terra, tinha Deus. Ele é tão grande, tão majestoso, que não tem nem noção. Então essa realidade, ela existe sim. Essa realidade externa a nós, essa realidade não tem nada a ver conosco. Essa realidade vai vir para a terra na segunda vinda de Cristo, ele vai voltar. Ele está lá. Existe uma verdade, existe uma essência muito além de nós, muito fora de nós, que na verdade nós recebemos os ecos disso pelo Espírito Santo, mas que tem a origem lá, tem a origem lá. Tem a origem. Ele é muito superior. Gente, uma coisa que eu mais desejo, e por isso assim, talvez seja uma das coisas que me gerou essa mensagem e está fervendo em meu espírito, eu queria olhar nos olhos de Jesus. Eu queria que ele aparecesse, mas ele não apareceu. Nesses meses todos que tem passado, ele não apareceu, não mandou nenhum anjo, nenhum sonho, nada. Então existe, mas Deus está querendo nos conduzir para seu plano genial, e não iria ajudar se ele fizesse isso, não iria ajudar.
Ele pode fazer isso para muçulmano, para a pessoa que não tem outra chance. Mas para nós não. Para nós não. Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele que Ele não pode ter com os anjos. Ele nos criou para ter uma comunhão mais profunda, uma identificação mais forte do que Ele tem com os anjos. Então Ele não quer que nós nos baseemos em um aparecimento visível dEle. Ele quer que nós entendamos seu coração, que sejamos sensíveis à sua voz, que não tenhamos dependência de coisas visíveis para basear nossa fé, mas nossa fé seja baseada nessa comunhão do Espírito Santo, desse contato com Ele, dessa forma. E quando nós atingirmos esse nível, Ele vai voltar. O original vai falar assim, opa, a imagem está funcionando, beleza, está certo, agora eu vou voltar e vou casar com a noiva. E a essência vai se casar com a imagem e nós seremos felizes para sempre, como toda a história de fadas, né? Viveremos felizes para sempre. Ele será tudo em todos, o noivo com a noiva, a cabeça com o corpo, o pai e o filho com a igreja, e Deus será tudo em todos. E agora o número 7. Não é fácil discernir Deus nas pessoas. Não é fácil. Porque as pessoas são problemáticas, certo? E a gente fica olhando os problemas delas em vez de ver Deus. E agora eu acho que daqui para frente vai ficar mais fácil para vocês entenderem o que vocês devem estar fazendo nas suas igrejas caseiras. Vocês precisam entender que a carne atrapalha sua visão de Deus nas pessoas. As pessoas não transmitem Deus toda hora. Aliás, costuma transmitir muito pouco. As pessoas são transmissoras de 3 fontes: de si mesmas, que é horrível, do diabo e de Deus. Elas transmitem dessas 3 fontes. Só que Jesus simplifica quando ele fala com Pedro: arreda Satanás, porque cuida das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Então, quando ela fala de si mesmo, é de Satanás. Mas é o mesmo canal, mesma coisa. Então, gente, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Conhecer as pessoas segundo a carne é um problema. Paulo disse em Coríntios: vocês são carnais, por isso que vocês estão brigando, por isso que vocês estão com partidos. Vocês são carnais. Vocês são carnais. Ele fala: se antes nós conhecíamos Jesus segundo a carne, não conhecemos mais dessa forma. Quem conhecia Jesus segundo a carne? Seus concidadãos lá de Nazaré. Ele não pôde fazer milagres, porque eles falam assim: ele é carpinteiro, conhecemos seus irmãos, suas irmãs, conhecemos sua mãe. Como queria? O que ele acha que ele é? Eles não conseguiram ver Deus em Jesus por causa do conhecimento segundo a carne. E talvez você não está enxergando Deus nos seus irmãos na igreja caseira porque você conhece segundo a carne. Mas nós não estamos falando de encarnar. A carne é boa, porque vai manifestar Deus em carne. Mas conhecer segundo a carne não é boa. Atrapalha. Pensa comigo, gente. Pensa comigo um pouquinho. Jesus viveu 30 anos na terra, que nós não sabemos nada do que ele fez nesse tempo. Só quando ele tinha 12 anos e foi lá para Jerusalém, só isso. O resto a gente não sabe. O pessoal inventa lenda, que ele curava passarinho, que, sabe? Inventa as lendas, mas a Bíblia diz que o primeiro milagre que ele fez foi transformar água em vinho, quando nem era a hora de fazer, a mãe dele fez ele fazer o milagre fora de hora. Mas pensa assim na sua vida. Quantas palavras suas e de outras pessoas, quantos acontecimentos que você já esqueceu? Ainda bem que esqueceu, porque senão ia ter espaço no seu cérebro para segurar tudo isso.
A vida de Abraão passa 10 anos, e a Bíblia não fala nada desses 10 anos. A vida de Davi passa anos, a gente não sabe nada desses anos. Gente, Deus não aparece o tempo todo. Se aparecesse o tempo todo, a gente dava uma crise nervosa, não dá, né? Tem muitas coisas em nossas vidas que não é Deus, é a vida normal, é a vida natural. Mas quem busca Deus, sabe que tem momentos quando Ele aparece. E esse momento fica gravado. Deus falou comigo. Por quem? Uma pessoa. Ela falou muitas palavras que Deus não falou, mas ela falou uma palavra, Deus falou. Deus falou. Os discípulos de Jesus conheciam Jesus segundo a carne, não conhecia? Eles viviam com Ele muito mais do que os de Nazaré. Eles conviveram com Ele noite e dia. Quando Ele falou, vai embora também, Ele falou assim, não, só tu tens as palavras de vida eterna. A gente não entende quase nada que o Senhor fala, mas que a palavra de vida eterna é. Comer a carne, beber o sangue, Deus me livre, mas a gente não vai embora não, porque você tem as palavras de vida eterna. Irmãos, por favor, eu quero chegar no fim dessa mensagem, eu quero que você entenda alguma coisa. Deus quer se manifestar a você na sua igreja caseira, ou na rua, ou quando você encontra com o irmão, quando você menos espera. Você tem olhos para ver? Ou você vai permitir que o conhecimento segundo a carne te traz preconceito e você não consegue enxergar? Porque Deus não vai aparecer na frente de você com anjo, com visão. Ele vai aparecer com pessoas falhas e que muitas vezes falam um monte de coisa que não tem nada a ver. Mas em algum momento Ele vai aparecer através dessas pessoas. E você precisa estar buscando Deus, procurando Deus. A Bíblia fala muito mais de buscar Deus do que achar Deus. Buscar Deus, buscar Deus. Em todo momento, a gente está com o olho fixo, mas não em uma grande visão nas pessoas, porque Deus vai falar através das pessoas. Ele fala através das pessoas. E eu falei com vocês que eu queria ver, olhar nos olhos de Jesus, continuo vendo, continuo querendo, e um dia eu vou morrer e vou ver mesmo, né? Mas não tenho muita esperança de ver isso assim em vida. Mas Deus tem estado comigo através de pessoas. Ele tem falado. Vou dar só um exemplo. Minha irmã mais velha, ela mandou um recado para mim esses dias, num momento assim bastante crucial, de decisão e de coisas e tal. Ela falou assim, eu não costumo ter sonho espiritual, e nunca ouvi falar de que ela tivesse. E ela falou assim, eu sonhei com você e não lembro nada do sonho. Olha, interessante, não tem sonho espiritual e não lembra do sonho. Mas ela acordou com duas palavras fortes. Então Deus falou com ela em sonho para mim. Ele falou assim, não me apresse, e eu sei o que eu estou fazendo. Muitas pessoas têm me passado sonhos, exortações, palavras, mas muito bom, solidariedade, é legal e tal, mas não é Deus. Não, mas eu não desprezo, tá? Eu não desprezo. Fortalece a gente, saber que as pessoas... Não, a gente não deve ficar tão espiritual que eu só falo quando Deus fala. Não, a gente deve ter essas coisas mesmo. Não estou desprezando de jeito nenhum, estou dizendo que não é Deus. Quando você está procurando Deus, quando Deus fala, a flecha te pega. Eu li isso aí, palavra de Deus. Deus falou comigo, mas Ele não falou do céu, Ele não falou com o anjo, Ele falou com minha irmã, que esqueceu do sonho. Não me apresse, porque eu sei o que eu estou fazendo. Puxa, em cima dessa palavra eu fico firme, fico alegre, fico tranquilo. Ela falou que é como se fosse um artista pintando um quadro e alguém fala assim, acaba logo. Calma, eu sei o que eu estou fazendo. Não vou me apressar. Então,
É um exemplo, e tem acontecido várias vezes nesses meses, que Deus tem me falado, através de pessoas, várias vezes. Ele pode se manifestar pela igreja, vocês acreditam nisso? Ele usa pessoas, mas você tem que ter ouvido para ouvir, você tem que ter olho para ver, você não pode permitir que o conhecimento segundo a carne te cega. Ah, mas o irmão não paga as dívidas, mas o irmão não, ele faz isso, o irmão está brigando com a mulher, o irmão tem isso e aquilo, e Deus não vai usar ele para falar, ele vai usar sim. Ele converteu ontem, ele era drogado, nem sei se está libertado das drogas ainda, mas Deus pode usar para falar com você. É uma criança, é um menino, pode falar com você. Não despreze, Deus quer falar por meio de pessoas. E você pode não receber porque você está cheio de preconceito, porque você conhece segundo a carne. Lembra que Jesus estava em carne aqui na terra e não conheceram. Então Deus pode estar em carne na sua reunião e você não conhecer. Gente, não vai precisar de todo mundo consultar com o Cláudio Isidoro. Ele não dá conta. A comunidade da igreja é terapêutica, ela pode curar você. Quando você desaba na reunião, quando você chora, quando você reclama, quando você desabafa e fala até o fundo do coração, coisa que pode levar a pessoa até te trair depois, e algum irmãozinho que não tem nada a ver, que nunca fala nada, levanta e fala assim: esse é o seu problema, isso vai acontecer, isso, você sente curado, resolvido. E não é um grande homem de Deus, não é uma grande tenda, não é uma grande revelação, não é assim diz o Senhor e mudando a voz, não, é a palavra do Senhor que veio a você, de uma pessoa que esqueceu o sonho. Vocês estão entendendo? Deus quer se manifestar a nós através de pessoas fracas, com problemas que a gente conhece, mas Ele pode usar nós, Ele pode usar pessoas, na verdade o que Ele quer fazer é isso, Ele quer fazer isso. Então nós precisamos entender, você está buscando a Deus, busque no lugar certo, e procure se livrar de preconceito, e de conhecer segundo a carne. Abra o seu coração para pessoas que você naturalmente teria preconceito, teria problema, mas abra o coração. Se Deus quer usar, que Ele use. Se Deus quer falar, que Ele fale. Só antes de passarmos, estou terminando, está faltando poucas coisas agora. Só queria reforçar esse negócio. Em nossas vidas, a maior parte dos acontecimentos, a maior parte das palavras, não precisam ser lembradas. Elas formam o caldo de cultura, eles formam o ambiente. Eles não são ruins e não são eternos. Os 10 anos da vida de Abraão, que a gente não sabe nada, os 30 anos de Jesus, não quer dizer que não foram bons, não quer dizer que não foram importantes, não quer dizer que Deus não estava com ele, não quer dizer nada disso. Significa que não era importante para nós sabermos. E você não precisa ficar lembrando de tudo, mas tem algumas coisas que ressaltam que Deus desceu, Deus falou, você precisa se firmar nessas coisas. Os evangelhos são coisas que os discípulos lembraram. Anos depois, lembraram da mulher pegando na veste de Jesus. Eles lembraram do homem descendo pelo telhado. Eles lembraram. Eles não lembraram, tinha muitas curas que eles não lembraram, mas essas coisas eles lembraram, marcaram eles. Irmãos, vamos ser um pessoal fissurado com Deus? Vamos ser um pessoal que busca a Deus de todo o coração? Vamos ser pessoas que querem mesmo que Deus fale conosco? E que quanto mais tempo passa entre uma palavra e outra, que a gente fica igual o servo, morrendo de fome, de sede, querendo entender, porque a busca, muitas vezes é mais importante até do que achar. Quanto mais busca, quanto mais sede, quanto mais falta, mais impacto quando vem, mais valorização você dá, mais valor você dá, mais você lembra, mais você não esquece,
mais aquilo entra no seu espírito, mais alguma coisa acontece no seu interior, e você firma os pés em cima dessa palavra, quando vem escuridão, quando vem problemas, quando vem dúvidas, quando vem medo, mas você fala assim, mas Deus falou, não se apresse, porque eu sei o que eu estou fazendo. Firma nesse pé. Ele tem que falar outras coisas depois, mas esse é o último, então firma os pés nisso aí. Aí o que acontece? Chama-se fé. Você fica bem no homem interior, você fica bem, o que vier, você está bem, porque Ele falou para não apressar Ele, porque Ele sabe o que está fazendo. Amém? Então a palavra de Deus é a nossa vida, a palavra de Deus é a fonte da nossa fé, a palavra de Deus é que nos dá força para viver, é o que nos dá força para prosseguir. 8, eu tinha uma impressão que Deus ia fazer uma obra na igreja, que todos nós iríamos ser santos, que nós não íamos pecar, que nossas falhas não iam acontecer, e eu já desisti disso, não vai acontecer não. Eu tenho essas tristes novas para vocês, nós vamos continuar com muitos problemas pessoais que nós sempre tivemos e vamos continuar tendo. Eu acho que talvez o anjo vai ser liberto do TDAH, mas não tenho certeza não, Ele está aprendendo a conviver com isso e vencer isso aí. Mas, gente, eu posso te falar de vários homens de Deus preciosos, amigos meus, mas que têm problemas que é difícil de engolir, sabe? Toda vez que eles conversam comigo, falam comigo, eu fico assim, maravilhoso, bom, amizade, mas, nossa, vocês têm esse negócio que está me engasgando. E eu devo ter a mesma coisa também. Não vai mudar não, Deus não vai ter super homens na terra, a manifestação dos filhos de Deus não é de pessoas perfeitas, pessoas que não têm mais falhas, não têm esses problemas não. Pedro, depois de cheio do Espírito Santo, sombra curando as pessoas, e ele estava fazendo partidarismo aí com judeus e gentios, e o Paulo teve que repreender ele. Então, gente, larga de pensar que você vai ser perfeito, porque você não vai ser, mas nós vamos apresentar a Deus de forma perfeita, porque nós não vamos estar sozinhos, nós estaremos ligados com relacionamento de aliança uns com os outros, e um dia eu posso fechar o céu para não chover, e matar 400 profetas de Baal, e posso ser o homem de Deus que ora, e aparece a nuvem, e vai chover, depois de tantos anos que não chove, e depois eu posso estar dizendo, eu quero morrer, eu não sou melhor que meus pais, e me mate agora, entendeu? E Deus tem irmãos, amigos de aliança, que vão nos repreender, que vão nos proteger, que vão nos falar quando estamos excedendo, e se nós entendermos isso, nós poderemos manifestar a Deus em toda a sua glória, mesmo com nossas fraquezas, amém? Se nós entendermos isso, nós podemos ser cheios de fraquezas, mas sermos imagem perfeita de Deus. A imagem é coletiva, a imagem não é individual, individual é só Jesus. A imagem que Deus quer manifestar na terra é um povo que sabe humilhar, que sabe andar em aliança, que não abre mão, mesmo tendo diferença de opinião, mesmo não concordando, mesmo sabendo que tem coisas que é difícil de descer, mas não abre mão de dar a vida um pelo outro. E essas pessoas vão manifestar ao mundo a natureza de Deus. A fraqueza do vaso vai mostrar o poder do conteúdo, vai ser tremendo, vai ser uma coisa, é a ideia de Deus, é genial. E finalmente então, discernir o corpo de Cristo é discernir Deus em nossos irmãos, discernir Deus em nossos irmãos, saber qual é o nosso dom e qual não é nosso dom, saber com quem Deus nos ligou, acima, ao lado, embaixo. Eu falo assim, a gente tem mentores, a gente tem companheiros, amigos, e a gente tem discípulos. Se Deus nos deu certas pessoas para nos mentorear, ou nos deu certas pessoas como amigos, ou nos deu certas pessoas para nós mentorearmos, Ele deu essas pessoas, e você tem que saber quem são. Não pode ser todo mundo, não pode ser todo mundo. Deus não quer que a gente tenha amizade profunda com muitas pessoas, que não seria profundo, seria superficial. Ele quer que a gente saiba com quem devemos nos relacionar, com quem devemos manter aliança,
qual é o nosso dom e qual não é o nosso dom. Saber onde é nosso lar, onde é nossa comunidade terapêutica, onde podemos ser alimentados, corrigidos e onde podemos descansar. Sabe qual a essência do câncer? É quando células normais se tornam malignas. E como é que eles se tornam malignas? Eles se acham. Pode ser do fígado, pode ser de qualquer órgão, né? Pode ser do sangue, pode ser qualquer coisa. Eles se acham. Eu sou tão importante que eu preciso me reproduzir pra caramba. O que ele vai acontecer? Vai atrapalhar todos os outros de agir. Se alguém está numa reunião caseira e ele fica só falando, pode ser irmão bom, pode ser irmão que tem muita coisa boa, mas ele está atrapalhando os outros. É uma célula maligna. Precisa de quimioterapia nesse meu. Mas todos nós erramos, mas a gente precisa aprender o seguinte: tudo que é bom, em exagero, fica ruim. Então, quando o fígado ou qualquer outra coisa começa a ter câncer, ele começa a crescer, atrapalha os outros. Então, nós precisamos entender, assim, Jesus quer se manifestar pela igreja, aos principados e potestades. Ele quer se manifestar ao mundo. Não é individual, é coletivo, e só funciona se nós todos estivermos sensíveis para qual é o nosso dom e qual não é, quando devemos agir, quando não devemos agir, quando devemos calar, quando devemos falar, quando devemos mover, quando devemos quietar. E quando o corpo de Cristo começar a ser essa orquestra maravilhosa que o maestro conduz só com os gestos das mãos, eu tenho certeza que em seus grupos caseiros, em alguns momentos vocês experimentam isso, que as pessoas chegam e são quietinhas, e depois quando o Espírito move fala, quando o Espírito não move quieta, e outro fala, e há aquela reverência. Nós estamos na presença de Deus, Ele se manifesta na igreja. Não fale se Ele não estiver movendo, mas fale se Ele estiver movendo, entendeu? Então essa sensibilidade à voz de Deus vai nos transformar na imagem de Deus para o mundo, amém? Aleluia, Jesus. Nós vamos cantar uma visão do teu amor, e essa visão do seu amor é uma coisa que eu acredito que realmente é muito forte. Surpreenderá principados e potestades. Surpreenderá, porque eles vão torcer, eles vão apostar que nós vamos agir na carne, e nós vamos agir como Jesus agiu, e principados e potestades, e isso vai disparar a volta de Cristo para a terra.